Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopen, a formar com excelência desde 1981. Olá, o meu nome é Rui Valente, sou diretor do Cicopen. Seja bem-vinda ou bem-vindo a este novo ciclo de webinários quinta às 5. Ao longo do último trimestre de 2021, vamos explorar diversos temas que nos foram sugeridos por quem acompanha estes eventos. Procuramos sempre ir ao encontro das expectativas do nosso público, focando-nos em assuntos atuais e relevantes para empresas e profissionais. Os nossos webinários acontecem sempre às quintas-feiras, às 5 da tarde, como certamente já saberá. Podem ser acompanhados através da plataforma Microsoft Teams e mais tarde revisitados nos nossos meios digitais. Para saber mais sobre a oferta formativa do Cicopen, pode consultar as nossas redes sociais e o nosso site na internet. Obrigado pela sua participação e um bom webinário. Boa tarde, sou Raquel Vasconcelos, vou apresentar-vos aqui este webinar sobre a ISO 45001, que é uma atual norma de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho. Esta é uma temática cada vez mais importante nos nossos dias, portanto, não só quando as empresas são prósperas, não é só nessa altura que se têm de preocupar com a segurança, mas também quando estão em situações de crise, precisamente porque nesses tempos o investir na segurança acaba por ser um benefício para as empresas, ou seja, o facto de não se investir na segurança pode trazer custos extra para qualquer organização. É isto que nos diz aqui a OSHA. Portanto, em tempos difíceis do ponto de vista económico, importa ter presente que uma segurança e saúde no trabalho deficiente custa dinheiro. Portanto, vou-vos apresentar um bocadinho desta nova norma, ou desta atual norma, os seus principais benefícios para as organizações e falarmos um bocadinho dos requisitos. Portanto, a ISO 45001 é a atual norma de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho. É uma norma internacional e que tem como intuito ajudar as organizações a proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis a todos os seus trabalhadores e também reforçar a imagem perante os seus clientes, perante os seus colaboradores da segurança no trabalho. Esta norma atualizou o anterior referencial internacional, portanto as OSHAs 18001 de 2007, transpostas pela norma portuguesa 4397 de 2008. A implementação de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho tem como finalidade principal
proteger os trabalhadores, portanto, dar-lhes condições de trabalho seguras e saudáveis. Este deve ser o foco, é sempre o foco da segurança e deve ser o foco deste sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Também, como sistema de gestão que é, há a importância do cumprimento dos requisitos legais, portanto, claro que isto é uma obrigação para qualquer tipo de organização, mas uma organização que se queira certificar por este sistema assume esse compromisso de uma forma mais vincada. Também, como qualquer sistema de gestão, está assente numa melhoria contínua, portanto, num ciclo de melhoria contínua. Portanto, a ideia deste sistema é sempre conseguirmos melhorar em matéria de segurança e saúde no trabalho. Entrando aqui propriamente na norma, o objetivo principal da norma é precisamente permitir que as organizações proporcionem os tais locais de trabalho seguros e saudáveis, evitando qualquer tipo de lesão nos trabalhadores, qualquer tipo de doença relacionada com o trabalho. Portanto, queremos evitar acidentes de trabalho, doenças profissionais. Para isso temos que minimizar todos os riscos associados à segurança. Também se pretende a melhoria proativa do desempenho da segurança e saúde no trabalho. A ISO 45001 pode ser aplicável, então, a qualquer tipo de organização que pretenda, então, melhorar o seu sistema de segurança, ou independentemente da sua dimensão, portanto, tenha muitos ou poucos trabalhadores, e independentemente da sua atividade. Claro que, se calhar, podemos pensar que as empresas de alto risco são as que normalmente procuram mais e que têm mais a ganhar com a implementação deste sistema, porque podem demonstrar aos outros que, embora sendo uma atividade de alto risco, conseguem manter níveis de segurança para os seus trabalhadores. Mas, de qualquer maneira, isto é um processo voluntário, portanto, a norma não é de cumprimento obrigatório, é sempre um processo voluntário e que pode ser, então, implementada por qualquer tipo de organização. A norma também está baseada, como qualquer sistema de gestão, está baseada no ciclo PDCA, que no fundo é uma ferramenta com 4 fases. Portanto, a primeira fase é o planear, e aqui temos a fase mais importante e a que mais trabalhosa, porque é naquela altura em que temos que pensar tudo o que vamos fazer. Temos que implementar uma política de segurança e saúde no trabalho, temos que definir objetivos, metas, estratégias, enfim, um programa de melhorias e de ações. Em seguida, entramos na segunda fase, que é o executar, ou seja, pôr em prática aquilo que planeamos anteriormente. Portanto, implementar a política, implementar o programa, tudo aquilo que foi feito. Em seguida, a terceira fase é o verificar, portanto, vamos comparar aquilo que fizemos com o que foi planeado e verificar se realmente conseguimos atingir os nossos objetivos tal como planeado. Portanto, vamos monitorizar, vamos medir a implementação deste programa e comparar com o planeado. Esta monitorização é feita ao longo de todo o processo. A partir daqui, também temos que perceber se então portanto, se não conseguirmos cumprir, o porquê de não termos conseguido cumprir. A partir daqui, vamos atuar, vamos tomar decisões, vamos então dar aqui um passo da melhoria contínua. Portanto, se as coisas correram tal como planeado, vamos se calhar manter ou apurar um bocadinho os nossos objetivos. Se não correram tal como planeado, vamos então se calhar mudar a nossa estratégia. Sendo um ciclo, isto não termina e, portanto, voltamos à primeira fase. Para que isto funcione nesta norma, neste sistema de gestão, temos que definir o contexto da organização.
ou seja, determinar questões internas e externas que possam afetar o nosso sistema, e também as partes interessadas que sejam relevantes para o nosso sistema. Portanto, a partir daí, conseguimos os resultados do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. Esta norma adota uma nova estrutura, portanto, a estrutura de alto nível, que está presente em todos os sistemas de gestão. Isto significa que sistemas de gestão da qualidade, portanto, ISO 9001-2015, ou sistemas de gestão ambiental, ISO 14001-2015, também têm a mesma estrutura, o que facilita imenso em termos de integração. Portanto, aquelas empresas que têm sistemas integrados de gestão, em que se certificam por qualidade, ambiente e segurança, acabam por beneficiar destas 3 normas, terem então a mesma estrutura. E a estrutura é esta. Portanto, no fundo, têm o mesmo índice, têm os mesmos requisitos e usam o mesmo tipo de vocabulário, portanto, são feitas para estarem alinhadas umas com as outras. Então, o ponto 1 é o objetivo e campo de aplicação, em que é definida quem é que se aplica esta norma e qual é o objetivo que pretende. A 2, referências normativas. O ponto 3 é relativo a termos e definições. É importante que alguns conceitos sejam definidos logo à partida, para que não haja dúvidas do que se está a falar. Por exemplo, nesta norma de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho, é importante definir o que é trabalhador, o que é local de trabalho, o que é um incidente, para que depois, portanto, vermos e analisarmos a norma e implementarmos a norma, não haja dúvidas sobre esses conceitos. Também existem alguns conceitos que são, mais uma vez, iguais em todos os sistemas de gestão. Também aqui facilitado por esta estrutura de alto nível. A partir do requisito 4, entramos propriamente nos requisitos importantes aqui da ISO 45001. O 4 fala-nos do contexto da organização, já vou falar um bocadinho, mas que é definir aquilo que a organização é. O ponto 5 é relativo à liderança, portanto, quem é que está à frente deste sistema de gestão e quais os seus compromissos. O ponto 6, planeamento, planear aquilo que se vai fazer. O ponto 7 é o suporte. Portanto, o suporte é o conjunto de recursos que vão ser necessários para dar seguimento ao nosso planeamento. Ponto 8, operacionalização, portanto, pôr em prática aquilo que foi planeado anteriormente. O 9, a avaliação do desempenho, portanto, a verificação se conseguiu cumprir com aquilo que estava planeado. E, por fim, a melhoria. Como podem ver, portanto, mesmo esta estrutura da norma está assente no ciclo PDCA. Portanto, primeiro planear, executar, verificar e então, no fim, agir. Falando aqui de algumas alterações, salientei aqui 4 situações. Portanto, alterações em relação ao referencial anterior, às OSHAs 18001. Uma importante, que eu já falei, a tal estrutura de alto nível, foi realmente uma alteração bastante importante e facilitadora. Depois temos aqui, salientei o compromisso da gestão de topo. Não significa que antes a gestão de topo não fosse a principal responsável, mas esta norma vem vincar mais essa responsabilidade. E, portanto, está determinado que a gestão de topo é o principal responsável por todo este sistema, não podendo transferir essa responsabilidade para outro.
Uma alteração também importante é um maior envolvimento que a norma exige que seja feita a todos os trabalhadores. E que faz todo sentido, uma vez que esta norma é feita para os trabalhadores, é feita para a proteção dos trabalhadores e com foco nos trabalhadores, portanto, é importante que eles estejam cientes destas regras e destes requisitos. É importante que eles percebam este sistema de gestão, porque só assim podem contribuir para a sua eficácia. A norma dá um ênfase também maior à parte da consulta e participação dos trabalhadores e, portanto, conseguimos então um maior envolvimento que depois nos levará à cultura da segurança, que é aquilo que se deseja. Por fim, saliento o pensamento baseado em risco, também uma situação que aparece em todas as normas de sistemas de gestão, em que, portanto, é importante definir todas as situações que possam causar riscos ou até oportunidades. Portanto, temos que determinar muito bem todos os riscos em matéria de segurança, assim como oportunidades, para então podermos tratar esses riscos, tomar medidas para tratar os riscos e também tomar medidas para aproveitar as oportunidades. Portanto, aqui a questão das oportunidades que nos leva à melhoria contínua. Falando um bocadinho então de cada um dos requisitos. Este primeiro, o contexto da organização, tem alguns pontos. O primeiro deve ser determinar questões internas e externas que possam influenciar o nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. E o que é isto? Questões internas têm a ver com todas as características, no fundo, que a organização tem e a forma como está organizada e que possam, de alguma maneira, influenciar, ou de uma forma negativa, ou até de uma forma positiva, o nosso sistema de segurança e saúde no trabalho. E, por exemplo, prende-se com situações como o nível de habilitações dos nossos trabalhadores, o nosso parque de máquinas, se é mais atualizado ou se está mais envelhecido, os equipamentos de proteção individual, como temos organizados os serviços de segurança. Portanto, todas as questões que se consideram relevantes e que possam então influenciar o sistema de segurança e saúde no trabalho, e são questões internas, ou seja, a empresa controla. Por outro lado, também é importante definir questões externas. E questões externas, como o próprio nome indica, são fatores externos à organização, que a própria organização não controla, mas que também podem influenciar no nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Fatores políticos, económicos, sociais, etc. Temos agora um exemplo, a pandemia. A pandemia é uma questão externa, portanto, foi algo que não é controlável pelas empresas, mas que pode ter riscos em termos de segurança e saúde no trabalho. Podemos ter trabalhadores doentes, podemos ter surtos e, portanto, é importante que isso seja determinado como uma questão relevante para que possam então ser tomadas as medidas para evitar os riscos associados. Em seguida, é preciso determinar necessidades e expectativas das partes interessadas, além dos trabalhadores. A dos trabalhadores também tem que ser determinada, mas o trabalhador é aqui a parte interessada principal, porque quando falha a segurança, quem mais sofre é realmente o trabalhador. Portanto, ele é a nossa parte interessada principal, tem que ser definidas as suas necessidades e expectativas, mas há outras partes interessadas. Ou seja, existem outras pessoas ou entidades que também possam ser afetadas pelo nosso sistema de gestão de segurança. Por exemplo, a família dos trabalhadores, o médico de trabalho, o técnico de segurança, eventualmente prestadores de serviços, clientes, fornecedores.
Portanto, pode haver um vasto número de partes interessadas que possam ser afetadas. Cada organização tem que identificar quais são essas partes interessadas relevantes e as suas necessidades e expectativas. Também é preciso determinar o âmbito, portanto, quem é que se aplica ou a que é que se aplica ao nosso sistema de gestão, se vai aplicar a toda a organização ou não, e se não se aplicar a toda a organização, terá que ser bem justificado. E a partir daí estabelecer o sistema de gestão, portanto, os processos para se conseguir o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. O ponto 5 da norma é a liderança. Aqui na liderança, a primeira começa-se logo por falar na liderança e compromisso, e esta liderança é feita pela gestão de topo. Portanto, a norma deixa bem expresso que a gestão de topo é responsável global por todo este sistema. Portanto, pode delegar algum tipo de funções e de responsabilidades, mas responsabilidade global é sempre da gestão de topo, portanto, é importante também que esteja envolvida e que até dê o exemplo em matéria de segurança. Também é importante definir a política de segurança e saúde no trabalho. Portanto, a política é um conjunto de orientações, é um conjunto de compromissos que a organização ou que a gestão de topo assume perante a comunidade e especificamente perante os seus trabalhadores. Portanto, um conjunto de compromissos associados à segurança, como ter locais de trabalho, proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis, o evitar os riscos, tentar evitar os riscos, o cumprir a legislação. Portanto, uma série de compromissos que depois irão servir de enquadramento aos objetivos mais específicos da segurança e saúde no trabalho. É também nesta fase que são definidas funções, responsabilidades e autoridades em matéria de segurança, não esquecendo que essas funções e essas responsabilidades têm de ser comunicadas aos trabalhadores envolvidos. E temos aqui um ponto muito importante, que é a consulta e participação dos trabalhadores. Importante e de alguma maneira trabalhoso, mas que faz com, portanto, como disse, este é não é bem novidade, porque já aparecia na norma anterior, mas aqui aparece de uma forma muito mais específica. Portanto, os trabalhadores devem ser consultados em vários assuntos. Para isso precisam de ser informados. Ninguém consegue dar opinião se não tiver informação. Portanto, os trabalhadores têm que estar envolvidos em todo este processo, têm que perceber para poder ser consultados e contribuir então para a melhoria. Também devem ser chamados a participar em tomadas de decisão relacionadas com a segurança e saúde no trabalho. Mais uma vez, isso permite que consigam estar mais sensibilizados para estas questões. O ponto 6 da norma diz-nos que devemos definir ações para tratar riscos e oportunidades. De onde é que provêm estes riscos e oportunidades? Daquilo que andamos a ver no ponto 4, portanto, o contexto da organização, questões internas, questões externas, necessidades e expectativas das partes interessadas. Portanto, a partir da análise desse contexto, vamos identificar riscos para a segurança e saúde no trabalho e vamos identificar oportunidades. A partir dessa identificação, então, vamos definir ações ou medidas para tratar os riscos, portanto, para evitar que o risco se concretize, e, por outro lado, também vamos tomar ações para conseguirmos aproveitar as oportunidades. Também é nesta fase que devemos fazer a identificação
de perigos para a segurança e saúde no trabalho e a avaliação de riscos. Portanto, todas as situações de perigo devem ser analisadas, mais uma vez, para conseguirmos pensar em ações para tratar esses riscos. Não esquecer que os trabalhadores devem estar envolvidos na identificação desses perigos e, portanto, devem ter competências para conseguir fazer essa identificação. Também faz parte do planeamento definir objetivos para a segurança e saúde no trabalho. Portanto, o que é que a organização define como objetivos, quais são as suas metas em matéria de segurança e saúde no trabalho. Claro que para definir estes objetivos tenho que planear as ações que vou necessitar para os poder atingir. Sempre enquadradas no planeamento, na política de segurança. Para conseguir dar seguimento ao planeamento, entramos aqui no suporte, que é o conjunto de recursos que vão ser necessários para conseguirmos pôr em prática o nosso planeamento. Mais uma vez, estes recursos devem ser determinados e estamos a falar de recursos, desde os recursos humanos, com as competências adequadas, recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos, portanto, tudo aquilo que iremos precisar para conseguir ter este sistema de gestão a funcionar e conseguirmos dar seguimento ao nosso planeamento. Também se fala nas competências. É importante definir para cada função as competências que os trabalhadores devem ter e, se for necessário, portanto, a organização também é responsável por lhes fornecer essas competências através de ações de formação, por exemplo. Outro ponto, a consciencialização. Consciencialização, no fundo, é a sensibilização dos trabalhadores ou a passagem de informação de forma a que os trabalhadores fiquem conscientes, por um lado, deste sistema de gestão, portanto, percebam o que é esta norma, quais são os benefícios que a norma pode trazer para a organização e para os seus trabalhadores, perceber a importância do cumprimento dos requisitos e, por outro lado, também estarem conscientes de perigos que possam correr no local de trabalho, perigos e riscos que tenham no local de trabalho, assim como as medidas para os evitar. É importante lembrar que uma pessoa só consegue evitar um risco se tiver informação sobre ele, ou seja, se o conhecer. Se não tivermos noção que uma determinada situação possa ser prejudicial, nós não nos vamos proteger. Portanto, é importante realmente esta consciencialização de todos os trabalhadores. Também a comunicação, ou as comunicações, são importantes e deve ser estabelecido um plano de comunicação interno e também um plano de comunicação externo para dar a conhecer a todas as partes interessadas, mas, portanto, com especial relevo aqui os trabalhadores, dar a conhecer tudo o que envolve este sistema de gestão. Desde os momentos em que se vai comunicar a política, o momento em que se vai comunicar os objetivos, como é que se vai comunicar os acidentes de trabalho. Portanto, tudo deve ser pensado para que seja comunicado da forma correta, pelo meio mais adequado ao tipo de trabalhador que temos e no momento certo. A gestão da informação diz respeito à documentação que deve existir neste sistema de gestão como suporte ao próprio sistema. Entramos então na operacionalização, o ponto 8 da norma, em que aqui deve-se estabelecer processos para atingir os requisitos.
é no fundo aqui o controle operacional. É aqui que se devem estar definidos e implementar os procedimentos de trabalho, instruções, regras de segurança e saúde no trabalho, critérios, por exemplo, para seleção de fornecedores, critérios para seleção de equipamentos de proteção individual, portanto, tudo aquilo que vá dar seguimento àquilo que foi planeado. Também aqui vamos pôr em prática os métodos de controle dos riscos portanto, que foram vistos e que foram determinados na avaliação de riscos. Nesses métodos de controle de riscos deve sempre seguir, portanto a norma vinca essa situação, a hierarquia de controle de riscos, que no fundo é aquilo que a legislação também nos diz e que está de acordo com os princípios gerais da prevenção. Portanto, a ideia é sempre tentarmos eliminar o perigo. Claro que se não tivermos perigo, não temos risco. Portanto, se isso for possível, é sempre a opção ideal. Quando isso não se consegue, então devemos passar para a substituição, ou seja, substituir processos, equipamentos, máquinas, produtos que sejam por outros que sejam menos perigosos. Portanto, estamos a minimizar o risco. Se essa situação não for possível, passamos para a fase seguinte da hierarquia, que são as medidas técnicas ou as medidas de engenharia e que têm a ver principalmente com portanto, as medidas de proteção coletiva que são implementadas. Em seguida, se isso não funcionar, vamos passar para a medida seguinte, que são medidas organizacionais e têm a ver com o controlo que se faz, por exemplo, ou com a forma como se organiza o trabalho, que tem a ver com controle de tempos de exposição, turnos de trabalho, alteração de turnos, alteração de disposição de máquinas e equipamentos. Também a parte da formação. Portanto, a formação também faz parte destas medidas organizacionais para que os trabalhadores consigam fazer as suas tarefas de uma forma mais correta e sem exposição aos riscos. Por fim, como medida de último recurso, quando as outras medidas não são eficazes ou não são suficientes, temos as medidas de proteção individual. Portanto, os equipamentos de proteção individual são importantes, mas devem ser sempre pensados em último recurso, porque vão depender muito, ou seja, a sua eficácia vai depender muito do comportamento dos trabalhadores. Portanto, o trabalhador até pode saber que tem que usar o capacete, mas se naquele momento o retira, deixa de estar protegido contra o risco. Portanto, em termos de controle de riscos, deve-se então seguir sempre essa hierarquia. Também é nesta fase que temos que pensar na preparação e resposta à emergência. Portanto, nas situações, as potenciais situações de emergência que possam ocorrer e prepararmos-nos para conseguir, numa situação, dar resposta mais eficaz possível e com um mínimo de risco. Em seguida, temos a avaliação do desempenho. Portanto, nesta fase, devemos monitorizar, medir, analisar e avaliar o desempenho. Portanto, aqui vamos pensar em tudo aquilo que vamos precisar de fazer ao longo do tempo. Por exemplo, o que é que vamos monitorizar, que medições vamos fazer, se vamos fazer medições de ruído, medições de ambiente térmico, se vamos, portanto, fazer registros mensais, trimestrais.
Portanto, tudo tem que ser pensado para que nesta fase se consiga avaliar o desempenho da segurança e saúde no trabalho. Portanto, verificar se aquilo que está a ser feito está a coincidir com o planeado. Também é nesta fase que temos a auditoria interna. A auditoria interna, portanto, faz parte da norma e é uma fase ou um ponto importante porque é nesta altura que nós vamos verificar se realmente a implementação ou a manutenção deste sistema está a ser eficaz. Portanto, se estamos a conseguir cumprir com os requisitos. Se forem detectadas algumas situações não conformes, então também é importante para que se possa melhorar. Portanto, também é importante perceber o que é que não está a funcionar, porque só assim consigo melhorar. Por fim, uma última ponto nesta avaliação de desempenho é a revisão pela gestão. A revisão de todo este sistema deve ser feita periodicamente e quem é responsável por fazer esta revisão é a gestão de topo. Portanto, tudo aquilo que foi planeado, desde o contexto, desde a política, objetivos, estratégias, tudo deve ser revisto. Portanto, vamos verificar, lá está, é o fim do nosso ciclo PDCA, vamos verificar se tudo está a ser eficaz, se está atualizado, se devemos atualizar alguma coisa, porque só assim é que conseguimos então ter dados que nos levem à melhoria contínua. Por fim, o último ponto da norma, a melhoria. Aqui devemos, portanto, é a altura, a oportunidade e a partir da revisão pela gestão, é a oportunidade de identificarmos realmente situações que possam melhorar. Também fala aqui na questão do investigar incidentes e não conformidades, e só à parte, a norma quando refere incidente está a referir-se ou está a incluir aqui acidentes de trabalho, incidentes, quase acidentes. Portanto, tudo está incluído neste termo. Sempre que há então uma situação de incidente, deve ser registado, porque não ganhamos nada em ocultar acidentes ou incidentes. Portanto, deve ser registado para que seja analisado, para que sejam investigadas as causas desse acidente e então podermos tomar medidas para evitar que esse acidente se volte a repetir. Acidente ou incidente, não é? Para evitar que isso se volte a repetir e que possa afetar algum trabalhador. O mesmo acontecendo com situações de não conformidades associadas à segurança. Portanto, é sempre importante identificar para tomar medidas para melhorar. E, por fim, temos aqui a melhoria do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Portanto, daqui podem resultar situações que levem à melhoria. Isto foi uma breve apresentação da norma e dos requisitos. Claro que depois cada organização tem que definir como é que vai implementar estes requisitos, dependendo do tipo de organização que tem e das suas características. Os benefícios, portanto, que benefícios é que uma organização pode ter em relação com a implementação desta norma? Logo à partida, o principal benefício são a melhoria das condições de trabalho. Portanto, há algumas empresas que até acham que não conseguem ter as condições de trabalho desejáveis, podem realmente melhorar muito com a implementação desta norma. Por outro lado, temos logo aquele benefício associado a este, que é, se melhoram as condições de trabalho, também há logo a redução de risco de acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Também aqui a própria organização consegue demonstrar o compromisso para o cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança. E isso é importante, principalmente em empresas de risco. Também da forma como a implementação é feita, com o envolvimento dos trabalhadores, faz com que haja uma abrangência das atividades de prevenção a toda a organização. Ou seja, a segurança deixa de ser só uma responsabilidade do técnico de segurança ou do departamento de segurança e consegue-se que toda a organização esteja sensibilizada e contribua para as questões da prevenção. Tudo isto, claro, que nos conduz à melhoria da cultura da segurança dentro da organização, que é sempre o que pretendemos. Portanto, nós queremos que o trabalhador cumpra com as regras de segurança, não porque é obrigado, mas sim porque ele acha que é importante. Isso é que é a cultura, está bem? É não precisar que alguém lhe diga que tem que colocar os óculos para aquela tarefa, por exemplo, é ele próprio perceber que o tem que fazer, ou, por exemplo, perante uma situação que ele identifique como perigosa, até portanto, não avançar e tentar resolver a situação ou chamar a atenção da situação para que seja resolvida. Também outro benefício é a melhoria da satisfação e motivação dos trabalhadores, precisamente por poderem trabalhar num ambiente de trabalho seguro e saudável. Portanto, acho que qualquer trabalhador gosta de ter boas condições, gosta de se sentir seguro no trabalho e saber que vai chegar ao fim do dia e vai para casa, portanto, inteiro e saudável. Isso é importante e faz até com que os trabalhadores sejam mais produtivos. Também, por tudo isto, há normalmente uma redução das taxas de absentismo, porque os trabalhadores estão bem, estão motivados, não estão expostos a risco e, portanto, o absentismo diminui obrigatoriamente. Mais outra benefício importante para a organização são os custos. Claro que a implementação de um sistema destes tem alguns custos, mas, na verdade, esses custos, ou seja, os custos que se têm com a segurança, são sempre menores do que os custos da não segurança. E, portanto, a empresa aqui vai reduzir custos em indenizações, em prémios de seguros, em prejuízos resultantes de acidentes, dias de trabalho perdidos, etc. Portanto, depois acaba por ser positivo. E, por fim, temos a melhoria da imagem global da organização. Portanto, o facto da empresa implementar este sistema e, claro, ser certificada, faz com que consiga demonstrar, no fundo, que cumpre com as regras de segurança, que se preocupa com os seus trabalhadores e que consegue, mesmo com locais ou atividades muitas vezes de risco, conseguem proporcionar locais de trabalho seguros aos seus trabalhadores. Era isto que tinha a dizer em relação a esta norma, ISO 45001. Agradeço a vossa atenção. Olá, boa tarde a todos. Tivemos ausentes aqui destes eventos durante 2 meses, estamos de volta e queremos agradecer a todos que nos continuam a acompanhar. Portanto, iniciamos um tema que vimos que foi realmente de interesse pelo número de inscrições que tivemos. Este é o primeiro dos 5 temas que vamos ter durante este último trimestre de 2021.
Aproveito já agora para dizer que este é um tema vasto e, portanto, há aqui ainda muito que poderá ser dito e aprendido. E queria já deixar aqui a indicação que o Cicopne vai iniciar uma formação de 25 horas sobre este tema. Vai iniciar no dia 2 de novembro e em regime de e-learning, e a formação é gratuita. Vamos então pedir à Raquel que nos responda algumas questões que foram sendo colocadas aqui durante a apresentação. Vamos lá então, Raquel. Ora então, vou colocar aqui a primeira questão. Alguém pergunta, de uma forma muito objetiva e concreta, uma empresa que já era certificada pela, creio que é ISO 18001, o que é que tem que fazer de novo? Que documentos, processos e evidências são novas? Portanto, a norma não traz muito de novo, só que altera ou especifica mais alguns aspectos, nomeadamente a questão do envolvimento dos trabalhadores, que aqui é mais notório ainda. Por exemplo, o requisito relativo à consulta e participação dos trabalhadores está bastante mais alargado e exige muito mais que os trabalhadores sejam consultados e participem em tomadas de decisão. Também a parte do envolvimento ou da responsabilização das chefias da gestão de topo. Se a norma anterior deixava de delegar mais tarefas, mais responsabilidades, aqui esta norma, mais uma vez, assume logo à partida o compromisso da gestão de topo como responsável global. Portanto, mesmo que haja alguma delegação de responsabilidades, a gestão de topo é o principal líder aqui, sem dúvida nenhuma. Portanto, e depois tem a questão das alterações que se deram com todas as normas de sistemas de gestão, que tem a ver com a tal estrutura de alto nível. O pensamento baseado em risco, portanto, a situação de identificar riscos e oportunidades para o sistema, para podermos então tratar esses riscos e essas oportunidades. Portanto, acima de tudo foi isso. Também o contexto da organização aparece de novo. Esse requisito então é todo diferente do referencial anterior. Eu se calhar juntava aqui as duas questões que se colocam a seguir, que é qual a meta e qual o papel da liderança nesta norma ISO 45001. Falando aí da liderança e até juntando algumas perguntas, se calhar que é como aliciar as chefias e como sensibilizar, se calhar posso juntar isso. A questão da liderança a liderança tem que ser feita pela gestão de topo e tem, à partida, este processo todo e a implementação deste sistema tem que partir da gestão de topo, senão não faz sentido. Portanto, a intenção de fazer melhor e de proteger os seus trabalhadores tem sempre de partir da gestão de topo. Para já é uma obrigação legal, não é? Portanto, por lei, qualquer gestão, entidade patronal tem a obrigação de proporcionar boas condições. Portanto, se não houver uma cultura ou se a própria gestão de topo não estiver sensibilizada para isto, claro que não vai dar o exemplo, não vai envolver os seus trabalhadores e é muito mais complicado portanto, de ir para a frente este sistema todo. Em termos de sensibilização da gestão de topo, muitas vezes também passa por mostrar-lhes os benefícios, portanto, não são só os custos da implementação, não é? Mas os benefícios que advêm dessa implementação. Portanto, o facto de termos lugares mais seguros e de termos menos acidentes também nos aumenta a produtividade e também nos diminui alguns custos. Pode ser que por aí se consiga sensibilizar melhor também a gestão.
A Daniela Marques coloca aqui outra questão, diz, na comunicação dos riscos aos trabalhadores, devemos colocar a avaliação, níveis, efetuada e as medidas corretivas ou preventivas que constam dos relatórios de avaliação do posto de trabalho? Quando fazemos uma avaliação de riscos, ou na comunicação dos riscos, devemos dar aos trabalhadores toda a informação que seja relevante. A norma fala muito nesta situação. Deve ser dada, portanto, deve ser comunicada toda a informação necessária, mas, sobretudo, aquela que seja relevante. Portanto, se os trabalhadores não, ou se acharmos que esses níveis, por exemplo, são importantes para a percepção dos riscos, se calhar não faz sentido. Portanto, estarmos a dar demasiada informação acaba por poder não funcionar como seria desejável. A ideia é nós falarmos então dos perigos e riscos a que eles estão expostos e quais são as medidas que têm que ser implementadas e que eles têm de seguir. Se se der demasiada informação, vai funcionar de forma contrária. Obrigada, Raquel. Então, mais uma questão. Quanto tempo demora a implementar esta norma numa organização pequena e sendo maior, numa PME? Necessita de consultoria? Portanto, em termos de tempo de implementação, vai depender muito do tipo de organização que temos, ou seja, como a empresa está organizada, quais são os recursos que tem, recursos humanos principalmente, e as competências que esses recursos têm, e daí que, em alguns casos, poderão sentir a necessidade de consultadoria para ajudar nessa implementação. Noutros casos, se têm pessoas que têm as competências para poder fazer esse trabalho, isso não vai ser necessário. Quanto ao tempo, não há um tempo certo. Normalmente, se me perguntarem, eu dou assim 1 ano para a implementação, para que já esteja tudo bem implementado. Claro que se uma empresa já cumpre com a legislação, com os requisitos legais, e se já faz a avaliação de riscos da forma correta, esse tempo pode ser diminuído e se calhar em poucos meses vai conseguir essa implementação da norma e uma posterior certificação. Ou seja, depende mesmo do tipo de organização, dos meios e da forma como a empresa já tenha, portanto, já depende da maturidade da organização em relação a esta temática. Há aqui também uma nova questão que diz: o que fazer para fiscalizar os que cumprem e quem não cumpre a norma? Na construção civil de pequeno porte é um dos grandes problemas para a implementação da norma. Como e o que fazer para fiscalizar? Sabemos que normalmente os problemas de segurança e saúde no trabalho são mais visíveis ou existem mais em pequenas empresas, porque até têm menos meios, têm menos, portanto, menos pessoas às vezes e menos forma de investir também na segurança e menos conhecimentos, mas temos, em termos de controle, se pretende implementar esta norma, seja em que tipo de empresa for, a primeira coisa a fazer é dar formação. Portanto, formar os trabalhadores, informá-los do que é isto, em que é que consiste a certificação, o que é que vão ganhar
como empresa e como trabalhadores com a certificação, envolvê-los, sensibilizá-los. É muito importante aquela questão de que todos os trabalhadores devem conseguir identificar situações de perigo para que cumpram de uma forma natural. O que é que se pode fazer numa pequena obra, para usar o meio termo fiscalizar? Bem, podemos arranjar estratégias de auditorias, por exemplo, sistemáticas. Quem diz auditorias, fiscalizações, verificações sistemáticas para controle, para, de alguma forma, perceber ou incentivar os trabalhadores a cumprirem mais e eles perceberem que alguém os controla. Não há, na verdade, uma forma específica de o fazer. Cada organização deve arranjar estratégias, dependendo, lá está, do tipo de atividade que tem, para poder controlar estes requisitos e a forma de estar dos trabalhadores. Mais uma vez, a formação sempre importante em todas as situações. Alguém pergunta se os simulacros de emergência são obrigatórios serem realizados anualmente por esta norma. Não, a norma não exige simulacros. Aliás, o que a norma diz em termos de preparação e resposta à emergência remete para a legislação e, portanto, aí sim, na legislação própria é que temos que verificar o que é obrigatório fazer. O que a norma diz em relação portanto, à parte da emergência é precisamente que temos de estar preparados, portanto, temos que ter um plano para responder a situações de emergência. Mas, lá está, dependendo do tipo de organização de que é e tipo de risco, é que pode ser obrigatório simulacros ou não. De qualquer maneira, no nosso planeamento que fazemos de resposta a situações de emergência, devemos sempre testar, fazer exercícios. Não obrigatoriamente aquele simulacro, mas exercícios para perceber se aquilo que foi feito e que está num plano se consegue pôr em prática. Portanto, convém que seja antes de uma situação real. Raquel, esta norma pode ser aplicada a um gabinete de projetos? Esta norma pode ser aplicada a qualquer tipo de organização, não há limite. Portanto, aliás, qualquer uma destas normas de sistemas de gestão pode ser aplicada a qualquer tipo de organização. Pode, se calhar, ser mais importante, aliás, como eu disse no início da sessão, pode ser mais importante para empresas de maior risco, porque essas é que têm necessidade, muitas vezes, de mostrar, para já têm às vezes necessidades de melhorar realmente as suas condições de segurança. E às vezes, mesmo quando já têm condições, têm necessidade de mostrar aos outros que realmente, mesmo sendo de risco, conseguem ter segurança. Um gabinete de projetos, se entender, pode, aliás, ele tem que cumprir à mesma a legislação, portanto, e se calhar até é mais fácil para empresas de menor risco. Se calhar não, é menos mais fácil, não é? Ora bem, na base desta ISO não estará basicamente o alinhamento com as normas da qualidade e ambiente? Sim, claro que está. É tal situação. A norma, com esta estrutura que atualmente as normas de sistemas de gestão, lembra-se que isto não é só uma norma de segurança, é uma norma de sistemas de gestão da segurança, ou seja, como é que isto vai ser organizado.
E é o mesmo para a qualidade e para o ambiente, e portanto elas são muito semelhantes e sem dúvida que o alinhamento destas normas faz todo sentido e de alguma forma neste momento acabam por se complementar ainda mais do que anteriormente, não é? Ou pelo menos é mais fácil de se complementarem. Nós queremos ter boas condições, mas também queremos ter um ambiente saudável, não é? E a qualidade também nunca esquecer, porque também está focada no cliente e também queremos. Portanto, claro que sim, há um alinhamento aqui que é importante nestas normas. E como implementar as melhorias? A implementação das melhorias, portanto, de tudo aquilo que foi analisado e que correu bem e que correu mal, cada organização tem de pensar o que é que pode fazer para melhorar. A melhoria num sistema de gestão deve ser contínua. Portanto, falamos em melhorias contínuas. A ideia é nós sempre fazermos cada vez melhor. E as melhorias podem ser feitas melhoria no posto de trabalho, melhoria na própria avaliação de riscos, melhoria até na comunicação que se tem com o trabalhador. Portanto, podemos fazer melhorias a qualquer nível. Por um lado, para tornar até este sistema de gestão mais fácil, ou seja, a ideia não é complicar um sistema de gestão, é torná-lo mais simples e não esquecendo o foco principal, que são as melhorias das condições de trabalho e da própria organização. Raquel, os objetivos de segurança e saúde no trabalho da organização devem ser comunicados às partes interessadas, fornecedores, subcontratados? A norma diz que os objetivos da segurança e saúde no trabalho devem ser comunicados aos trabalhadores. Eventualmente, se houver outras partes interessadas para quem seja relevante essa informação, então deve ser comunicado. Mas, ao contrário, por exemplo, de uma política que pode ser comunicada e até deve ser comunicada a todas as partes interessadas e que normalmente está disponível num site, os objetivos não faz sentido. Portanto, aí já é portanto, algo interno e que não temos que estar a comunicar a outras partes interessadas externas, a não ser que realmente isso seja relevante para essas partes interessadas e mesmo para a concretização dos objetivos. Por exemplo, no caso de prestadores de serviços, sim, aí sim pode fazer sentido, eventualmente fornecedores, mas cada organização deve então definir e analisar se realmente isso é relevante. Para os trabalhadores, sim. Portanto, quando se trabalha, deve-se saber para que é que está a trabalhar. Portanto, nós sabermos qual é o objetivo da organização para que estamos a trabalhar é sempre mais motivador, não é? Portanto, aí sim é obrigatório. O Rodrigo Oliveira coloca o seguinte: é normal ver trabalhadores em espaços públicos que a segurança, quer coletiva, quer pessoal, é posta em causa. Quem pode e deve atuar numa situação de notória falta de segurança? Trabalhadores, não é? Portanto, trabalhadores em espaços públicos, já vi. Sim. Quem pode e deve atuar, para já, quem é aqui a autoridade em termos de segurança é a autoridade para as condições de trabalho. E, portanto, devem ser avisados, se for o caso, para poderem tomar medidas, para perceberem quais são as empresas que estão por trás disso. Claro que esses trabalhadores
devem ser, ou as empresas devem ser identificadas, porque temos sempre que nos lembrar que se os trabalhadores não cumprem, por exemplo, regras às vezes de segurança, muitas vezes não é propriamente culpa deles, mas sim da organização, da informação que lhes é dada e às vezes da falta de fiscalização ou de atenção em relação à sua atividade. E o que é que um auditor interno ou externo vai ou deve questionar, procurar, que já fazia anteriormente? Não sei se consegue perceber bem esta questão. Eu já fazia anteriormente, está-me a fazer um bocadinho de confusão. O auditor tem que... O auditor o que é que faz? O auditor vai tentar perceber se a norma está implementada, portanto, se a empresa cumpre com os requisitos da norma e, portanto, se este sistema de gestão está a funcionar, está a ter um desempenho positivo. Lembrem-se, auditorias não são inspeções, não é? Não são fiscalizações, não se vai encontrar tudo aquilo que possa estar mal, mas vamos ver se os processos estão bem implementados, se há, portanto, registros das coisas que são feitas. Portanto, vamos perceber, ou o auditor vai tentar perceber se estes pontos da norma estão a ser implementados ou não. Há muita coisa que pode ser questionada, que pode ser procurada, basicamente de cada pontinho da norma quase que se pode fazer uma pergunta, não é? Claro que depois numa auditoria não é feito isso tudo, elas não são assim tão exaustivas, mas pode-se. De qualquer maneira, todos aqueles pontos do 4 ao 10 da norma têm de ser verificados. Creio que é a última questão que eu vou colocar. De que forma pode uma organização comprovar que definiu questões internas e externas e que definiu as partes interessadas? Através do manual de gestão ou existe outro documento para responder a este ponto da norma? Esta norma, com a sua estrutura de alto nível, também teve outras alterações, que a norma, na verdade, não a obriga não exige que haja, por exemplo, um manual em que toda a documentação referente à norma esteja compilada. Claro que isso às vezes dá-nos jeito termos realmente a informação toda agregada num mesmo local. De qualquer forma, e como em quase tudo da norma, a norma nunca nos diz como é que se vai fazer portanto, como é que nós vamos definir questões internas ou determinar. A norma diz, tem de se determinar questões internas, tem de se determinar questões externas, tem de se determinar partes interessadas relevantes e as suas necessidades e expectativas. A forma como essa determinação é feita tem que ser pensada pela empresa. E ainda bem que está feito desta maneira, que está escrito assim, porque senão não era possível que pudesse ser implementada por qualquer tipo de organização. Ou seja, vai depender muito por exemplo, até do número de trabalhadores. É completamente diferente uma empresa com 500 trabalhadores ou uma microempresa, por exemplo. E não há nada definido para estas questões internas e externas. Pode ser um brainstorming com a gestão de topo, obviamente, e com até a participação de alguma forma dos trabalhadores. Usam-se muito as análises SWOT, e, portanto, não há nada definido, não há ferramentas definidas que tenham de ser usadas. Tem que ser tudo devidamente justificado e registado.
Portanto, a forma como se faz fica ao critério de cada organização, tem é que haver um registro, o registro são as evidências, são as tais situações ou as tais evidências que o auditor nos vai pedir, não é? Que comprovem que aquilo foi feito e da forma que foi feito. Portanto, pode ter uma pequena instrução a dizer como é que se faz, como é que se determinam as questões internas e externas e as necessidades e expectativas. Não esquecer que mesmo este contexto tem que ser revisto, ou seja, ao fim de um ciclo, ele deve ser revisto para verificar se continua atualizado ou não. Bom, como respondemos à última questão, queria agradecer à doutora Raquel Vasconcelos a disponibilidade em vir falar deste tema, que haverá ainda muito a esclarecer e a dizer, e portanto, por isso é que nós temos já uma formação programada agora para o início de novembro sobre este tema. É uma formação gratuita em e-learning, portanto, quem ainda tiver que aprofundar estas questões pode ainda no nosso site, nos cursos a iniciar, poder fazer a inscrição no curso. Para quem se inscreveu e esteve a assistir, esperamos ter conseguido responder às vossas expectativas. E resta-me ainda dizer que já devem ter recebido no vosso e-mail um questionário de avaliação. Queria informar que depois temos pessoas que ao longo dos dias nos vão dizendo que não receberam o certificado. Que queria deixar aqui a indicação de que o certificado vai ser entregue depois de nós recebermos o questionário de avaliação. No questionário que recebem, tem ainda um outro link que devem colocar o vosso e-mail, no fundo para nos dar a autorização de vos ser enviado o certificado. Voltamos no dia 28 de outubro com o tema da abordagem à metodologia Six Sigma. Queremos pedir-vos que nos continuem a acompanhar. Temos sempre a informação disponibilizada nas nossas redes sociais, no nosso site. E, portanto, resta-me despedir-me até ao próximo quinta às 5, no dia 28. Muito obrigada a todos pela participação.